Caminho, Verdade e Vida. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Meninos espirituais. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, pois é menino. Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Será que ele quis dizer que é quem toma leite? Aí os veganos vão fazer a festa. Bom, logicamente, gente, que nós às vezes fazemos esse comentáriozinho assim, porque a Bíblia é um repositório de sabedoria. É um livro onde foi registrado primeiramente a história do povo judeu, onde ali tem alguns códigos secretos que nós ainda não identificamos. Depois vem o Cristo e deixa o código do amor, e Paulo, o código da perseverança, daquele discípulo que trabalha pelo Mestre incondicionalmente. E, logicamente, que todos os outros discípulos também deram a sua parcela de colaboração, de contribuição, que Paulo sozinho não teria feito tudo o que ele fez. Ele fez porque os apóstolos tinham preparado os estudos, tinham escrito os evangelhos e também prepararam Paulo para esse grande empreendimento. Assim somos todos nós, estaremos sempre preparando alguém para os grandes empreendimentos da vida, para prosseguirem a vida fazendo a sua contraparte. E nós, às vezes, ao startarmos uma pessoa para startar da partida, preparar para grandes empreendimentos do Evangelho, não podemos ficar com inveja de que ele cresceu. Temos que ficar felizes porque ele cresceu. Porque à medida que a gente prepara alguém e esse alguém cresce, então nós também estamos crescendo, nós também estamos chegando pela seara do amor a um ponto de partida importante para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Então na vida é tudo assim. Todos nós estamos dando uma partida para que o amanhã venha repleto de luz para todos nós. Ou, se nós não trabalharmos para a luz, portanto, façamos o melhor possível para estabelecer em nossos corações um patamar de entendimento, de compreensão, para que a luz divina esteja sempre brilhando e impulsionando-nos para as realizações de uma manhã de luz. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Logicamente, que nós caminhamos na Terra fazendo o nosso plano, nosso projeto de vida, e intercorrências existem que faz bloquear esse plano, esse projeto de vida. Intercorrências existem que nos trava o caminho para o processo evolutivo. E aí nós temos que começar a parar para fazer as devidas reflexões, para termos então os devidos entendimentos daquilo que precisamos empreender, daquilo que precisamos realizar, para que o amor sempre ilumine-nos e impulsione-nos para uma manhã de luz e de esplendor. Por isso, no nosso trabalho diário, sempre vai existir aqueles probleminhas naturais que nós poderemos saber contornar se tivermos um pouco de sabedoria, se tivermos um pouco de presciência do Evangelho. Porque quando nós conhecemos o Evangelho, antes que esse tumulto ganhe força, ganhe vida, nós intercorremos com amor, com oração, para que todos os empecilhos sejam atenuados. Por isso, precisamos aprender a fazer valer os bons sentimentos, fazer valer a força desse amor divino em nossos corações. Não queiramos fazer juízos diferentes com falta de conformidade das bênçãos divinas. Precisamos, sim, trabalhar intimamente para que o bem, o amor e a fraternidade estejam presentes em nossas vidas sempre, fazendo com que os valores espirituais prevaleçam sempre ao longo da nossa caminhada. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Por mais que a gente queira seguir pelos caminhos retos, sempre tem aqueles que tentam atravancar o progresso humano, que tentam atravancar os caminhos que nos conduzem ao Pai. São crianças travessas que vêm fazer as suas trampolias no meio do caminho. E, quanto mais experiente tivermos, temos que saber driblar essas situações com sabedoria, com amor
e principalmente com fraternidade. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz. E para que essa mesma luz seja glorificada neste intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Se tem uma criança travessa, incorporando-se ali, no caso, a pessoa rebelde ou ignorante das leis divinas, e se nós achamos-nos na condição de sábios, que conhecemos o Evangelho, saibamos ter paciência, saibamos dialogar, saibamos construir a paz e a harmonia em nossos corações e nessas que estão no nosso caminhar, para que os nossos amanhãs sejam sempre repletos de luzes, de bênçãos e de fraternidade. Os discípulos da boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. Todos nós precisamos aprender a valorizar, então, esse sentimento que nós carregamos conosco para nutrir nossa alma do melhor possível, para que todo o melhor possível esteja sendo oferecido aos nossos irmãos do caminho. Um alimento substancioso que vai nos alimentar a alma, muitas das vezes está no contato com aquele ser ignorante, que nos faz fazer as grandes reflexões necessárias ao processo de reajustamento íntimo que ainda falta em nós. À medida que nós aprendemos a estarmos melhores perante a justiça divina, a estarmos colocando na balança todo o nosso conhecer, todo o nosso saber, e a partir desse momento nós vamos começar então a edificar a paz, a harmonia e fraternidade ao longo do nosso coração, ao longo da nossa vida, para que estejamos sempre edificando o amor e a paz para nos fortalecermos para os embates do amanhã. No entanto, não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Cada um sabe o que pode receber e o que pode oferecer. Cada um de nós é um instrumento divino para tocar no conjunto da sinfonia do amor. Mas cada um possui uma nota que às vezes pode ser distoante para alguns, mas está em sintonia com muitos. E assim, todos compõem uma grande orquestra do amor divino para chegarmos um dia resplandecente ao topo da glória celeste. Façamos, pois, do nosso momento atual, apesar das dificuldades que possam aparecer, momentos de grandes reflexões para o nosso despertar de uma manhã de luz e de esperança. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Às vezes eu fico observando, sabe aquele local de colocar o cartão no computador? Certo dia eu estou tentando enfiar o cartão, colocava de um lado, virava do outro, não colocava. Então eu parei, falei assim, será que colocaram alguma coisa aqui dentro? Então minhas filhas pequenas pegaram e colocaram um monte de papelzinho, foram rolando papelzinho assim, colocando ali dentro. Eu tive que pegar um alfinete e tirar aqueles papéis ali. Aí lembrei que eu tinha que desligar o computador, tirar da bateria, da fonte externa, porque senão poderia estragar. E tive que limpar tudo aquilo lá com bastante cuidado. E me deu um certo trabalho. Mas aí eu parei assim, aí você começa a lembrar que quando a gente era criança, se fizesse uma dessas, tomava um couro. Mas também a gente lembrava que a gente gostava de fazer umas artes. E que a gente se divertia. A gente não tinha maldade de fazer aquela arte, era divertido. Então, aí peguei e falei para elas não fazerem mais. Fui conversando com elas, mostrando o trabalho que eu estava tendo, que poderia estragar o computador. E assim ele não ia funcionar para aquela finalidade importante, que é usar a leitura do o cartão ali naquele slot de leitura do cartão. Aí eles as olharam e graças a Deus não voltaram a fazer de novo. Mas todos nós temos os nossos empecilhos, temos as nossas dificuldades e a vida está sempre trazendo para nós as devidas reflexões necessárias ao nosso processo evolutivo. E a criança, tenhamos paciência com as crianças, saibamos dar limites a elas, saibamos dar atenção a elas e muitas das vezes o corretivo necessário com as moderações que a lei atual determina.
Se a tua mente pode lidar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nascestes e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. E assim todos nós começamos a crescer em algum conhecimento, a gente quer compartilhar com os nossos companheiros, e outros querem simplesmente se colocar acima deles. Mas lembramos que ao longo da nossa jornada temos de se deparar com aqueles que já cresceram, com aqueles que já absorveram o conhecimento superior, e por outro lado temos aqueles que não terão a aptidão necessária a adquirir um conhecimento superior. E quando se fala em tratamento, então aí que as coisas ficam mais difíceis, porque para nós nos tratarmos, nós temos que entender que temos mazelas, que temos adoecimentos que precisam ser jogados fora, que precisam ser eliminados. E para isso, nós precisamos então estabelecer as metas, onde nós queremos chegar, onde nós precisamos chegar e os caminhos para chegar até lá. E diante desses fatos, saibamos que ter as condições de conseguir a saúde depende de muito saber lidar com tudo aquilo que a vida nos oferece. E ao retornarmos para onde partimos, saibamos das limitações de cada um, das possibilidades também de cada um. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. O que nós temos oferecido para as massas? O que nós temos oferecido para todos aqueles que estão adormecidos ao nosso redor? E até mesmo nós, em muitas situações, adormecemos gostosamente, esquecidos das responsabilidades que temos frente às responsabilidades que a vida nos oferece. Trabalhemos, pois, meus irmãos, pelo nosso aprimoramento, pelo nosso aperfeiçoamento, para que um dia, unidos nos bons sentimentos do Cristo, estejamos todos dispostos a amar, servir e a construir a paz, a harmonia e a fraternidade em nossas vidas. Meninos espirituais, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Se somos ainda meninos, que aprendamos a nos amadurecer. E se convivemos com aqueles que ainda se comportam como meninos, também esperamos que um dia eles possam amanhecer e possamos oferecer a eles um pouco da verdade sublime do Evangelho, para que eles despertem para a luz, para o amor e para a paz. As obras basilares da doutrina espírita sempre nos fazendo conhecer, compreendermos-nos melhores, entendermos-nos melhores. Compreenda-se mais, estude a doutrina espírita, se fortaleça para o bem e torne-se assim um cidadão crístico para o universo, seguindo o caminho da verdade e da vida por onde você estiver, ao encontro daqueles que te amam de verdade e ao encontro da paz que um dia os grandes luminares da humanidade souberam irradiar para nós.